Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Meus amados, eu venho aqui nessa manhã compartilhar com você que me ouve uma das minhas experiências. Eu acredito que vai te edificar a sua vida espiritual, vai edificar a sua fé. Eu estarei lendo aqui no livro de Marcos, capítulo 16, aqui no versículo 17, que diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Meus queridos, estarei compartilhando com vocês aqui uma dessas experiências que eu tive. Essa eu tive com meu esposo. Eu estarei resumindo o máximo possível, porque essa experiência ela é um pouco longa, né? E muito profunda, mas eu vou estar resumindo o máximo possível. Meus queridos, uma certa vez, eu e o meu esposo, a gente foi até o supermercado para fazer umas comprinhas do mês. Quando a gente chegou lá, como de costume, fui lá, e peguei um carrinho e o meu esposo, ele olhou para mim e me pediu para me pegar mais um carrinho. E aí então fui lá sem entender nada, peguei mais um carrinho e trouxe. Então perguntei ele, por que dois carrinhos? E ele disse, depois eu te falo. Eu falei, tudo bem. E então, né, fizemos duas comprinhas. Chegamos em casa, me lembro, naquela tarde de segunda-feira. Aí então ele me contou, né? Eu estarei contando aqui do início para vocês me entender melhor onde eu quero chegar. E aí então meu esposo, ele falou para mim assim, lembra daquela irmã da igreja que está extremamente necessitada, que é deficiente? E eu falei sim. Ele falou então, Deus falou comigo, tocou no meu coração para a gente fazer essa comprinha para ela. Então essas coisas aqui é para ela. Eu falei que bom, fiquei muito feliz. E eu me lembro que já era finalzinho da tarde daquela segunda-feira. Meu esposo cansado vai deitar um pouquinho e aí então o Espírito Santo ele começa a falar comigo, começa a me incomodar muito e dizer comigo: é hoje, tem que ser hoje. Vocês vão levar essas coisas para ela hoje. E eu sem entender, eu cheguei até o meu esposo e falei para ele, perguntei para ele, eu falei: "Que dia a gente vai levar as coisas?" Ele falou: "Bem, hoje não dá, hoje eu tô um pouco cansado, já tá tarde, outro dia a gente leva. A gente vai ver um dia." Eu falei para ele assim: "Mas tem que ser hoje, né? Vai que essa irmã, ela tá precisando hoje, vamos levar hoje?" E comecei a insistir com ele. E ele falou: "Então, tá bom." Peguei aquelas coisas, coloquei numa caixa, né? A gente montou ali na moto, colocamos aquela caixa no meio e a gente foi. O bairro onde aquela irmãzinha morava, meus irmãos, era um bairro de estrada de terra para chegar, bem dificultoso, bem difícil. E a gente foi. Uma estrada cheia de dificuldade. Quando a gente chega lá, na casa daquela irmãzinha, eu me lembro que a gente entra, entrega para ela, ela chora de alegria. Não estou aqui exaltando eu e o meu esposo, só para os irmãos entender, tá bom? Então, ela ficou muito feliz. Quando a gente ali estava saindo, a gente perguntou ela se a gente poderia fazer uma oração, porque crente, servo de Deus é assim. Quando vai na casa de uma pessoa, pede àquela pessoa se pode fazer uma oração. O ar que nós respiramos é oração. Oração é a base da nossa vida espiritual, né? Quem não ora é como se não tivesse vida espiritual. Então ali a gente fez aquela oração. E quando a gente estava saindo pelas portas do fundo, chega uma mulher desesperada, meus irmãos, com a mão na cabeça e pergunta: "Vocês são crentes, não é?" Eu olhei para o meu esposo, a gente falou sim. Ela falou: "Então, eu estava na minha casa.
E eu ouvi a oração de vocês. E eu pensei, ali eles são crentes, eu vou lá pedir socorro para eles. Naquele momento, aquela mulher começa com muito desespero e choro. Ela diz: vai lá, vai fazer uma oração na minha filha, porque baixou um negócio nela lá. O marido está tentando segurar ela e não consegue. Vê se vocês podem fazer alguma coisa, porque ninguém até agora conseguiu ajudar ela. Então a gente vai, já com aquilo na mente, que se tratava de possessão demoníaca. Quando a gente chega ali, a gente ouve a luta dela dentro do quarto com o esposo. Aquela moça possessa, meus irmãos, possessa mesmo. O esposo tentando segurar e ela querendo sair. E naquele momento, a mãe daquela moça diz assim: ela está nesse quarto. E meu esposo, de uma forma bem educada, bate na porta um pouquinho. E aí ela pergunta: quem chegou aí? Quem chegou aí? E aí então o meu esposo vai abrindo a porta levemente e naquele momento ela olha para mim e para o meu esposo, né, e diz assim: quem chamou eles aqui? O que eles estão fazendo aqui? Ou seja, aquela moça não conhecia eu e o meu esposo, mas aquela legião de demônio que estava dentro dela nos conhecia muito bem. Então, naquele momento, ela diz para o seu esposo: eu quero água, eu quero água. Me solta. Mas na verdade, eu já estava entendendo que ela queria correr. Os demônios não queriam ficar ali, porque sabia que naquele momento eles iam partir em retirada. Não por causa da nossa vida, da nossa presença, mas por causa da presença de Jesus que repousava sobre a nossa vida e repousa, graças a Deus. E naquele momento, meus irmãos, aquele esposo vem trazendo aquela moça pelo quintal com muito, e ela com uma força muito grande. E naquele momento ela pede uma água. Quando dá uma água para ela, ela faz que vai beber e joga no rosto do meu esposo. E aí então começa a batalha. Naquele momento, eu e meu esposo, de mãos levantadas, começamos a orar. Oração fervorosa. Começamos a clamar a Deus em prol daquela vida. E naquele momento, ela ali, de mãos para trás, o esposo segura ela. E naquele momento, quando a gente começa a orar, aquela legião de demônios sai daquela moça. Aí então ela cai prostrada no chão. Naquele momento, eu me dirijo a ela e eu falo: levanta. Eu peço para ela se levantar e ela diz: moça, eu não consigo. Naquele momento, entra novamente a legião de demônio naquela moça. Para você que já viu como é um processo de libertação, principalmente quando se trata, né, de possessão, principalmente quando a pessoa tem pacto, eles não desistem fácil. E naquele momento aquela moça dá uma rodada assim, daquele jeito bem demoníaco, e aqueles demônios entram novamente e eles olham para mim e dizem assim: não toque na minha coroa. Naquele momento eu não entendia muito, sabe? E ele disse, olhou para mim com um olhar de muita fúria e disse: não toca na minha coroa, você está me ouvindo? A cabeça dela é minha. Eu falei: ah, é? Cheguei, coloquei a mão na cabeça daquela moça. Naquela hora, ele começa a dar aquelas gargalhadas e aqueles gritos. Então, meus irmãos, não sinta medo, tá bom? Então, naquele momento, aqueles demônios começam a querer vir no meu psicológico e no psicológico do meu esposo. Por isso, meus irmãos, se acontecer com você, de você ir expulsar demônios de alguém, procure ter a sua vida no altar, tá bom? Nada de pecado escondido. A sua vida precisa estar alinhada diante de Deus. Nunca vá tentar lidar com demônios, seres espirituais da maldade que são mais fortes do que nós, se a sua vida estiver desconcertada. Não faça isso, porque você será envergonhado. E o nome de Cristo também será envergonhado.
por tua causa. Então, muito cuidado. Naquele momento, aquela mulher possessa olha para o meu esposo e diz assim: eu vou falar todos os seus podres agora. O meu esposo olha e repreende e diz assim: você não tem nada o que falar da minha vida, cala-te. E ele se calou. Naquele momento, aqueles demônios olham para mim e diz assim: agora eu vou falar todos os seus podres. Eu falei: em nome de Jesus, cala-te. Naquele momento, aqueles demônios não desistem. Olha novamente para mim e diz: você sabia que o seu marido está te traindo? Olha só, vem no psicológico. E naquele momento diz: você sabia que ele tem outra? É uma loira do cabelo assim, mais bonita do que você. E começou a falar. Naquele momento eu o repreendi porque eu sabia que aquilo era mentira. Eu conheço o meu esposo. Eu e o meu esposo, graças a Deus, a gente sempre tem procurado ter uma vida no altar, uma vida de fidelidade a Deus. Então, naquele momento, a gente repreende aqueles demônios e ele se cala, porque a palavra do Senhor diz, meus amados, que Satanás é o pai da mentira. Então, já pensou se ali a gente tivesse com um pecado encoberto? Ele tinha nos vencido. Então ali continua o processo de libertação e ali eu coloco a mão na cabeça daquela moça e naquele momento a gente repreende, ele sai dela, ela cai de joelho no chão, muito fraca, com um olhar de fraqueza, e eu chego até ela, estendo a mão e peço para ela, eu falo: moça, levanta. E ela olha para mim e diz: moça, eu não posso, eu não consigo. E então eu sempre gosto de perguntar. Eu olhei para ela no olho dela e eu perguntei: por que você não consegue levantar? Ela falou: moça, eles estão aqui. Eu falei: eles quem? Eles. Eles estão todos olhando para mim, eu não consigo levantar. Eu falei: como que eles são? Ela falou: eles são altos, do corpo grande, eles são muito bonitos, mas estão todos olhando para mim. E naquele momento, meus irmãos, o sobrenatural acontece. Meu Deus. Naquele momento, quando ela diz que do lado direito havia aquela legião de demônio olhando para ela, ela olha para o seu lado esquerdo e ela abre um leve sorriso. Sabe aquele sorriso de alívio e de alegria? E ela diz: moça, do meu lado esquerdo, moça, tem um anjo. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu me estremeço quando eu me lembro dessa parte. Meus irmãos, o sobrenatural, o mundo espiritual é real. Naquele momento ela diz: moça, há um anjo aqui. E eu olho para ela e eu falo: moça, como que ele é? Ela falou: moça, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. E começou a falar: não dá para explicar. E ele está olhando para mim, moça. E naquele momento ela para um pouquinho e eu fixo os meus olhos no semblante daquela moça, meus irmãos. E aí então aquela moça diz assim: moça, ela olha para mim e diz: moça, o anjo está me falando umas palavras e ele está mandando eu repetir para você. E eu falei para ela: o que ele está dizendo? Meus irmãos, ela parava um pouquinho. Sabe quando tem alguém falando no ouvido que a pessoa para, ouve para depois falar? E ela parou um pouquinho e ela falou: moça, ela olhou nos meus olhos. Ela falou: moça, se você perguntar sobre o livro de São Cipriano, o livro dos feiticeiros, eu sei te falar tudo memorizado de capa a capa. Mas se você me perguntar uma coisinha sobre a Bíblia, moça, eu não sei nada da Bíblia, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço Jesus, mas esse anjo está me mandando eu falar umas palavras para você. E eu falei: sim, pode falar. E aquela moça naquele momento, meus irmãos, ela fala assim: ele está mandando dizer para vocês que ele é o anjo, e ela parava um pouquinho, que Deus enviou, e ela parava um pouquinho. Quando Daniel orou 21 dias, naquele momento eu olho para o meu esposo, e quando ela finaliza a palavra, ela falou: moça, ele está mandando dizer para você que o nome dele é Arcanjo Miguel. Jesus, naquele momento,
Ela fala, naquele momento, ela olha e diz assim: moça, ele está cantando um hino para mim, uma música. E ele manda eu falar para você cantar para mim. Naquele momento eu olho para ela e falo: moça, mas qual é? Qual é o hino? E ela começa a tipo cantarolar. E ela começa nananana. E eu falei: mas qual? Naquele momento eu fiquei: mas qual? E ela ficava: moça, canta, ele tá mandando você cantar. E naquele momento vem na minha mente Sabor de Mel. E eu começo a cantar. Quando eu começo a cantar ali naquele lugar, a presença de Deus começa a nos envolver. Naquele momento, a mãe da moça já começa a cantar do lado, as pessoas já começam a cantar e ali virou um lugar de adoração. Naquele momento, a moça consegue se levantar. E depois que finaliza tudo, meus irmãos, a gente entra para dentro da casa dela, ela nos convida para entrar. E ali aquela moça começou a nos relatar. Ela falou: moça, né? Eu fui consagrada a Satanás desde pequena pela minha mãe, por aquela ali. Ela é espírita. E ela começou a contar: eu vejo os dois lados. Eu vejo o mundo espiritual e também o mundo dos humanos. E ela conta: moça, desde pequena, a minha cabeça foi rapada 2 vezes para ele. Por isso que ele falou para você não tocar na coroa, porque a minha cabeça era a coroa dele, ele tinha ciúmes da minha cabeça. E você foi ousada, você tocou. E naquele momento, ela começa a contar que um brilho muito grande saía das minhas mãos quando eu coloquei as mãos na cabeça dela. Não estou falando isso aqui para me exaltar. O meu esposo é testemunha de tudo isso que aconteceu. E ela conta que um brilho muito grande. E naquele momento, meus irmãos, ela começa a falar que enquanto eu e o meu esposo estava lutando em oração contra aquela legião, ela conta que o anjo arcanjo Miguel, na medida que nós ia lutando em oração e os demônios tentavam atravessar, aquele anjo arcanjo Miguel com uma espada muito grande na mão ia cortando aqueles demônios. E aqueles demônios não resistiam, ia fugindo. Eles não resistiam ali. E ali aquela moça começa a contar que ela era escravizada pelos demônios. Quando os demônios entravam na vida dela, ela batia em qualquer pessoa como se fosse um homem muito forte. E ali, meus irmãos, ela conta que ela já tinha tentado tirar sua vida. Ela amarrou uma corda, só que do nada a corda quebrou. O nosso Deus é real, o nosso Deus dando livramento para aquela moça, porque Deus tinha uma obra na vida daquela moça. E ela conta assim, que quando aqueles espíritos vinham e se apoderava da vida dela, meus irmãos, ela conta que ela atravessava um rio a nado sem cansar até do outro lado. Coisa que para um ser humano normal era impossível de acontecer. Ela conta que ela pisava descalça em brasas vivas sem queimar o pé. Ela conta que ela pegava brasas vivas e mastigava e engolia sem queimar a boca. E engolia sem queimar a garganta. E ali ela conta: eu não sei como, eu não sei o que tem na vida de vocês, mas é algo muito forte. E ela conta assim: já veio aqui pessoas da igreja tentar expulsar de mim, mas ninguém nunca conseguiu. Já veio pessoas aqui que tinha pecado oculto e na hora os demônios que estavam em mim, ela contando, falou tudo e eles saíram envergonhados. Mas eu não sei o que tem na vida de vocês, mas vocês conseguiu. Mas meus amados, não era eu e o meu esposo, mas o nome de Jesus. Quando a gente se esforça para ter a vida no altar, uma vida de fidelidade ao Senhor, o Senhor ele está conosco. E naquele momento aquela moça, ela diz assim: eu não sei quem trouxe vocês aqui. Eu não sei como vocês veio parar aqui. Mas hoje ia ter derramamento de sangue aqui em casa. E ela conta: hoje os demônios falavam para mim que era para me matar o meu marido. Ela falou assim: sabe aquele travesseiro ali? Ela levantou o travesseiro, tá vendo essa tesoura aqui?
Pensa numa tesoura afiada. Ela falou assim, os demônios me ensinavam tudo. Eles falavam para mim que hoje eles queriam beber sangue vivo, eles queriam sangue hoje. E ela falava assim, eles me ensinavam tudo. Eu ia esperar o meu esposo dormir e eu ia cravar esta tesoura na garganta dele. Sangue ia ser derramado aqui hoje. Mas eu não sei como vocês vieram parar aqui. Eu não sei como. Mas hoje eu fui libertada, hoje sangue não vai ser derramado. E ela falou, e tem mais, ia ter mais morte aqui. Eu tenho 3 filhas, no fundo da minha casa tem uma cisterna. E os demônios me falaram que primeiro eu ia jogar a minha filha mais pequenininha, depois a segunda, a terceira e por último seria eu. Resumindo, então, meus irmãos, para finalizar, isso aqui foi bastante profundo. Contei para vocês apenas alguns pontos. Que isso aqui sirva para edificar a sua fé. Então, eu e meu esposo, a gente saiu de casa por volta de umas 7h pouca da noite. Chegamos em casa 11h pouca da noite. Aquilo durou um tempo. Foi uma experiência tremenda. Mas eu digo para os irmãos, olha só o trabalhar de Deus. Essa experiência aconteceu na noite da segunda-feira. Mas, na noite do domingo, eu e o meu esposo passamos a noite toda em vigília, sem dormir, apenas louvando e adorando o Senhor. Fomos para outra cidade numa vigília e a gente não entendia que ali já era uma capacitação a mais, uma preparação espiritual a mais, porque a gente não imaginava o que a gente ia enfrentar na noite da segunda-feira. Mas aquela moça foi liberta para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aquela legião que tomava de conta da vida daquela moça partiu em retirada. Ela foi liberta. Depois de um tempo, eu e o meu esposo nos encontramos com ela, estava feliz com seu esposo e ela disse, moça, nunca mais aqueles demônios voltaram e o nome do Senhor foi glorificado. Que esta experiência possa edificar a sua fé e saiba que o mundo espiritual é real. Tá bom? Que Deus abençoe, meus amados. Ore por mim, pela minha família. Estou orando por vocês também, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.